Fala, meu povo, tudo certo? Tô de volta hoje para trazer um vídeo só sobre o jogo da seleção brasileira. Eu decidi não demorar tanto tempo dessa vez, já que eu tinha essa janela para gravar, e vou falar aqui hoje sobre o Brasil e Haiti. Sim, vamos ter mais um compilado depois do fim dessa segunda rodada, mas alguns jogos que eu consegui ter um tempinho para gravar, eu vou trazer aqui individualmente. Bom, tô gravando isso aqui no sábado, no dia seguinte da vitória do Brasil por 3-0 contra o Haiti. Então vai ser uma mensagem com um pouco mais de sangue frio do que a vitória ali na hora. E eu disse sangue frio no sentido de que eu vou ser mais pé no chão e vou reclamar, acho que na dose certa. Vou elogiar e vou reclamar na dose certa. Já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e também ativar o sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Bom, 3-0 Brasil, nossa primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, 2 gols de Matheus Cunha, 1 gol de Vinícius Júnior, de uma partida boa em boa parte dela, principalmente se eu considerar dos 15 aos 45 minutos do primeiro tempo, mas que teve momentos que a gente acabou sofrendo. Não sofrendo no sentido de que a Haiti levou tanto perigo para a seleção brasileira, mas teve momentos que a gente deixou a posse de bola com a Haiti e o Haiti conseguiu passar e ir para o campo de ataque, né? Então vamos lá, vou começar desse começo do jogo. Primeiro tempo, eu acho que a seleção entrou nervoso, mais uma vez. Menos tenso do que a partida contra o Marrocos, mas ainda assim muito nervoso, muito nervosa. De forma até quase que desnecessária, por uma questão de que a primeira rodada é normal que os times ainda com dois pensamentos, né? Com o pensamento de que é um começo de uma Copa do Mundo e com o pensamento ainda da questão do entrosamento. É normal que na primeira rodada as seleções entrem mais nervosas, mais tensas. Na segunda rodada, já não tem tanta necessidade assim. E pro Brasil, você entrar tenso contra o Marrocos, contra o Haiti, faz menos sentido ainda. O Haiti fez um bom jogo contra a Escócia, eu trouxe aqui no compilado da primeira rodada. A seleção foi para cima. A Escócia fez um jogo muito vergonhoso para mim. Na real, os dois jogos da Escócia nessa Copa do Mundo foram vergonhosos. Mas o Haiti não conseguiu fazer gol por e aí, desculpe, mas esse é o termo que eu consigo evidenciar, mas é por incompetência técnica, é por talvez não ter nenhum jogador com potencial e com um nível técnico para vestir a camisa e marcar, né? E dessa vez o melhor jogador do Haiti nem em campo esteve no começo do jogo, o Isidore acabou sendo retirado da equipe titular para a equipe melhorar a marcação, principalmente nos pontas do Brasil, né? Tanto o Vinícius Júnior quanto o Rafinha. Mas ainda assim a seleção brasileira entrou nervosa. De pouco a pouco, o Brasil foi melhorando e foi gostando mais do jogo, e foi tentando atacar mais. O começo do jogo ele vai muito mais a partir do lado direito da seleção brasileira, em jogadas iniciadas com Rafinha, com Danilo, e depois esse jogo ele foi sendo igualado por outras faixas do campo. A central um pouco menos, mas ainda assim lado esquerdo começou a ser muito efetivado por Vinícius Júnior, o Cunha, que por umas vezes caía pelo lado esquerdo, ou até mesmo o Lucas Paquetá, que é esse meia, né? A seleção hoje mais uma vez entrou em 4-3-3 no campo, e caía também pelo lado esquerdo. Esse momento que a seleção começa a jogar mais pelo lado esquerdo é um momento que eu gosto, é um momento que eu prefiro. Porque dali a gente tem duas coisas. A gente tem o Vinícius tentando mais do que o Rafinha. Eu genuinamente não queria o Rafinha titular desse jogo, né? O Ancelotti chegou a fazer duas mudanças, que é a entrada do Danilo e a entrada do Matheus Cunha, no lugar de Ibanez e Thiago, mas para mim o Luiz Henrique também era para ter entrado no lugar do Rafinha, não entrou, mas enfim. Então tem essa questão do Vinícius, para mim, ser melhor do que o Rafinha, poder fazer mais, ainda mais desse bom momento do Vinícius vestindo a camisa da seleção brasileira, e também uma questão de que, na minha cabeça, o Douglas Santos, que é um lateral se mostrando cada vez muito correto, ele vai ter uma competência ofensiva melhor do que o Danilo. Danilo hoje, tanto por uma questão de idade, mas principalmente porque ele também atua como zagueiro. Então eu prefiro que o Danilo seja o terceiro homem a fazer a saída de bola do que ele tenha mais obrigações ofensivas, tá? E dali a gente começa a ter boas jogadas, o Cunha vindo dali, e entrando até no Matheus Cunha, e aí falando um pouco de Matheus Cunha e Vinícius Júnior,
eu acho que esse foi um grande jogo dos dois, né? Por quê? O Cunha entra no lugar do Igor Thiago, já no segundo tempo da partida contra o Marrocos, e vai muito bem. E já dá bons passes, principalmente para o Vinícius Júnior. E nessa partida aqui, ele começa como uma possível referência de ataque, mas apesar do primeiro gol, que é um gol muito estranho, que eu mesmo nem consegui comemorar direito porque eu queria entender o que tinha acontecido, o Cunha não só tem a questão do 9, mas é o Cunha recuar um pouco mais, não é o Cunha fazer a função de Casemiro, não é isso, mas é o Cunha recuar um pouco mais, fazer uma função mais de meia e começar a dar passes que infiltram, que vão por dentro da defesa do Haiti. Se o Haiti é um time tão postado, se o Haiti é um time que está marcando com uma linha de 5 defensores, a gente precisa desse jogador. E aí o Paquetá um pouco mais deslocado para a esquerda e o Cunha saindo dessa função de 9 e jogando um pouco mais recuado, achando bola para o Rafinha, achando bola para o Vinícius, isso é sensacional. A questão triste é que o Rafinha, na melhor chance que teve, não conseguiu aproveitar. Né? Saiu meio que de cara a cara ali com o goleiro, mas acabou chutando de cobertura para fora. Então, dali, a gente tem também esse gol do Cunha, e depois a gente tem mais um gol do camisa 9 da seleção, que marcou os seus primeiros 2 gols em Copa do Mundo e os seus primeiros 2 gols sob o comando do Ancelotti. O último gol do Matheus Cunha pela seleção brasileira havia sido naquele Argentina e Brasil, que é um dos grandes desastres da seleção nos últimos anos. Então, o Cunha, ele responde essa confiança do Ancelotti nele em tantas convocações, mesmo sem marcar nenhum gol nessa partida. Ele sempre respondeu em campo com boas atuações. Eu nunca tive problema com o Cunha não ser um 9 fixo ou o Cunha não ter feito gols. Eu acho que ele sempre produziu bastante, merecendo titularidade na seleção brasileira. Mas agora, respondendo com gols e bons e ótimos passes, deixando os jogadores na cara, melhor ainda. Porque no fim das contas, futebol também é resultado. Na reta final do primeiro tempo, eu acho que é o auge da seleção brasileira. A gente tem uma notícia que, para ser cordial, eu vou dizer que é uma notícia ruim, que é a lesão do Rafinha, que vai ser avaliado hoje, mas para ser de um outro lado sincero, eu não acho que fez mal a seleção o Rafinha sair, né? Tudo bem que o Ryan entra ali e também faz um jogo muito tímido, mas eu volto nele daqui a pouco. Mas a lesão do Rafinha, eu acho que ela até potencia a seleção brasileira. Que a gente deixa de buscar muito o Rafinha, que errou bastante, né, nos 2 jogos. Ele agora não tá nem tão sumido, mas ele tá errando demais, apesar de um gol anulado que ele marcou no jogo. E com isso a seleção acho que ela passa a ter mais liberdade. O Vinícius passa a brincar mais, o Bruno Guimarães passa a participar mais da construção do ataque, o Paquetá também é mais acionado. Então o gol do Vinícius no finalzinho da primeira etapa, né, nos acréscimos já, ele demonstrou muito isso para mim, que é esse momento melhor do jogo. Eu acho que o gol do Cunha, se não me engano, é aos 36, o Rafinha sai aos 38, alguma coisa assim. E dessa faixa dos últimos 10 minutos do primeiro tempo, eu acho que é a grande faixa da seleção brasileira. É pressionando, é marcando alto e é brincando, é tendo campo para os jogadores fazerem o que podem fazer de melhor. Tá? E aí a gente termina o primeiro tempo nesse pique, nesse alto nível, de, assim, lembrou talvez a melhor atuação da seleção naquele Brasil e Coreia do Sul, sob o comando do Ancelotti, né? E o segundo tempo, ele já é de uma diferença pro time do Haiti. O treinador faz uma mudança, né? O Isidro, como eu falei, ele começa no banco e entra nesse intervalo, e o Haiti, que vinha num 5-4-1, acaba fazendo uma formação de 4-4-2. O lateral, se não me engano, o Arcos leva amarelo e por isso ele é substituído, né? E aí, com o 4-4-2, o Haiti tem lembranças do que fez contra a Escócia, que é um time que joga em cima, que é um time que vai tentar cruzamentos, que é um time que vai tentar tabelar e subir o ataque. E é exatamente isso que eu não queria de ver nesse jogo. Quando a gente faz 3-0 na primeira etapa, a minha esperança era, a gente pode fazer um saldo bom. Não que um saldo de 3 gols seja ruim, mas eu entendo que como o Brasil e Marrocos empataram no primeiro confronto, a decisão da liderança do grupo vai ser por saldo de gols. Agora que o Brasil estava fazendo 3 contra o Haiti e Marrocos tinha feito 1 contra a Escócia, é o momento da gente disparar. É o momento da gente fazer um saldo muito maior. Não é, vamos fazer outro 7-1 no Haiti como foi em 2016. Não é necessariamente isso. Mas é entender que a gente tinha espaço, talento, habilidade para fazermos mais. Só que o Haiti começa a gostar do jogo e a nossa seleção ela passa a defender um pouco mais,
o que eu não queria para esse jogo. A seleção abaixa mais as linhas, começa a cadenciar mais o jogo, começa a não fazer tanta questão da posse de bola, e o Ancelotti começa a fazer mudanças, né? Entra o Endrick, entra o Danilo meia, né? Que possivelmente vai sair do Botafogo. A gente vai voltar para 4-2-4, depois a gente volta para 4-3-3 com as mudanças, entra Martinelli, enfim. Modifica quase todo o meio para frente da seleção brasileira. Com isso, a gente já vê um time muito menos entrosado e a gente vê um Haiti que ataca cada vez mais, que aproveita o campo que vai ganhando. E ali eu até falei isso no grupo de amigos, que eu preferia que esse jogo contra o Haiti fosse mais para ser de fazer saldo do que testar jogador. Mas entrando então nos jogadores testados, eu nem tenho tanto a falar sobre alguns, porque o pouco que eles jogaram, os que jogaram, enfim, 30 minutos de jogo ou até menos, eles fizeram parte de um Brasil, como eu falei, sem entrosamento. Então, não teve muita possibilidade, muita chance ao ataque, né? A melhor chance do Brasil no segundo tempo, ela é, por mais que o Vini continuasse fazendo um grande jogo, ela é uma assistência do Vini pro Martinelli que mete no travessão, né, que pega nas duas traves, inclusive. E a gente no segundo tempo é só isso. O restante é defensivo, sabe? Ou é a gente recebendo cruzamento na área de Haiti e não dando nem nada, ou é mesmo o Casemiro, o Marquinhos, o Gabriel tocando muita bola para trás. E o Alisson tendo que dar chutão para frente, porque não é um goleiro de tantas habilidades com os pés, mas isso não é uma crítica, tá? Até acho que o Alisson foi bem, conseguiu fazer 3 boas defesas, uma em cima dele, mas um lance muito mais perigoso do que os demais. Então, bom, 3-0 Brasil, a gente conquista a primeira vitória na Copa do Mundo. Matheus Cunha via empatado com o Vinícius Júnior, artilheiro da seleção no torneio. Matheus Cunha faz os seus primeiros gols em Copa do Mundo, faz os seus primeiros gols sob o comando do Ancelotti, e o Vini confirma esse bom momento, esse ótimo momento, o melhor momento com certeza do Vini na seleção brasileira, né? O Vini até falou na entrevista pós-jogo que ele não gosta tanto de jogar assim, como uma função meio que centralizada, mas que tá dando certo. Que apesar das jogadas dele virem do lado esquerdo, esse posicionamento mais como centralizado, sem tanta obrigação defensiva, que ele consegue tá lá na frente sempre para receber boas bolas. O terceiro é um passe absurdo do Paquetá, de estrela mesmo. Então é isso que o condiciona a marcar gols, a estar nesse bom momento para a seleção, e ele sabe que ele vai continuar atacando por dentro nos próximos jogos. Então, elogios feitos à seleção, elogios feitos principalmente a Matheus Cunha e Vinícius Júnior, uma partidaça. Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, eu acho que são outros acertos para esse jogo. Danilo entrou e entrou muito bem, Danilo lateral, né? Passa uma confiança, passa uma segurança que, por mais que a gente tenha criticado muito a convocação dele, ele realmente está à frente, e ele está à frente do Ibanez, e talvez ele tenha feito atuações mais seguras, inclusive, do que o Wesley, tá? Então, ele está fazendo merecer em campo essa convocação, vou dizer assim, pelo menos nesse jogo em específico. Para daqui para frente, a gente enfrenta a Escócia, que também é um time muito da defesa, é um trabalho muito criticado, porque, como eu falei, os 2 jogos da Escócia até então foi de uma postura vergonhosa, porque a Escócia tem contra o Haiti um adversário muito mais fraco, e depois do gol do McLean não consegue fazer nada, muito pelo contrário, o jogo é todo do Haiti, que tem o dobro de finalizações no confronto. E na partida contra o Marrocos, eu vou falar desse jogo também no compilado, é uma partida que a Escócia demorou muito para atacar. O Marrocos fez um gol muito cedo, acho que 1 minuto e 10 no cronômetro. E a Escócia não ataca até os 80 minutos. A Escócia no segundo tempo teve muito mais campo para jogar e em momento algum consegue finalizar, tenta finalizar. E aí você atacar, você querer chutar de fora da área, você querer colocar a bola na área, você querer tentar alguma coisa depois dos 80, pode ser tarde demais. Então a gente vai enfrentar essa Escócia, que novamente tem uma boa questão defensiva, mas faz 2 jogos até então meio que vergonhosos, meio que preguiçosos, meio que tanto sem vontade. E o Marrocos vai enfrentar o Haiti, que possivelmente vai tentar também fazer saldo. A expectativa é isso, gente. Minha esperança é que a gente consiga mais saldo para, assim, terminar a fase de grupos na primeira colocação. Se eu puder acrescentar uma coisa a mais sobre o resultado, tá?
Novamente, eu acho um bom resultado, não acho ruim, mas sente falta demais. Acho que a gente podia ter feito mais. É o Haiti, e o Haiti que tinha sentido principalmente no final da primeira etapa. Então talvez, se o Ryan entrasse bem, não tivesse tão tímido, talvez se o gol do Rafinha e o gol do Endrick fossem validados, mas se talvez a gente conseguisse principalmente manter o ritmo que a gente teve nos 10 minutos finais da primeira etapa na segunda, a gente teria conseguido mais. Não é frustrante, não é decepcionante, nem a atuação, nem o resultado. Mas o gostinho de quero mais e de saber que a gente podia mais, ele é real. E eu espero que isso não prejudique a gente numa classificação quase certa, mas a depender do adversário que a gente vai pegar na segunda fase. Novamente eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, comenta aqui também o que você achou do jogo, a atuação e o resultado da seleção brasileira. Eu vou ficando por aqui. Oi!